Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 9. Se você tem Bíblia, abra. Se você quer ligar sua Bíblia, ligue. Ou se você quiser acompanhar comigo aqui, a minha versão é a versão NVI. Eu quero conversar com você em alguns minutos sobre uma mensagem poderosíssima que vai alcançar seu coração agora e te fazer prosperar nos próximos dias. Amém? Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você pode repetir comigo? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa casa lotada aqui presencialmente, pelas pessoas que estão agora cultuando conosco, nos seus lares, no trabalho, no Brasil e fora do Brasil. Que essa palavra venha encontrar em cada coração um lugar para ser germinada, porque no devido tempo essa semente vai florescer, em nome de Jesus. Amém. Muito do ministério de Jesus, você está numa nota menor? Maior? Muito do ministério, do tempo do ministério de Jesus, ele se dedicou ao ensino. O versículo que nós lemos está embutido no famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus que pode ser lido tanto em Mateus quanto em Lucas. Nesses discursos, Jesus profere lições de conduta moral, dizendo os princípios que normalizam e orientam a vida cristã. Então, o que nós vamos encontrar ali? Lições de como nós devemos agir dentro da conduta moral de um cristão. No versículo que lemos, eu quero destacar duas palavras para um fim didático e para que nós possamos praticar no nosso dia a dia, que são a palavra bem-aventurado e pacificador. Bem-aventurado na nossa cultura, bem-aventurado é ser feliz, mas a origem da palavra vai além disso, porque tem diferença entre estar e ser feliz. A alegria é um estado emocional diferente de felicidade. Alguns dizem assim que alegria é um estado emocional e felicidade é a identidade. A alegria está muito conectada ao prazer instantâneo. Então, alguém pode usar de meios tão bons, e talvez não saudáveis, como vícios, por exemplo, para poder ficar alegre. Já a felicidade é construída com atitudes mais desafiadoras, em geral, está conectada a renunciar o nosso ego. A recompensa é o estado de felicidade. Quem disse é a psicóloga aqui da nossa casa, a Sana. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela? Mas você vai encontrar alguns ministros, alguns teólogos já dizendo ao contrário disso, que não tem como você ser feliz, que existem alguns versículos como a alegria do Senhor que vai preencher o nosso coração, porque não tem como você ser feliz num mundo como esse. Eu já acredito que a felicidade está ligada ao contentamento, aquele contentamento que Paulo diz: eu sei ter abundância e sei passar necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a minha felicidade não está nas circunstâncias ou nas coisas que eu estou vivendo. A minha felicidade está ligada a Jesus. Então eu posso passar todas as coisas porque Ele me fortalece. Já pacificadores, porque bem-aventurados são os pacificadores, na Bíblia os pacificadores são os que promovem a reconciliação entre membros da comunidade e levam os outros a experimentarem um estado de bem-estar e harmonia com Deus. Alguns sinônimos de pacificador são amigável, conciliador, pacífico, cordial, harmonizador. Algumas características de um pacificador são ser simpático, ser pacífico, estar à procura de formas e evitar conflitos. Algumas formas de ser um pacificador são ajudar quem puder, interceder, ouvir e ser bondoso. Agora, que tipo de pessoas nós estamos sendo? Felizes porque somos pacificadores, ou nós estamos vivendo em constante tribulação por causa das batalhas que nós estamos vivendo? Escute isso: a pior guerra que existe é aquela que você entra porque se autoconvidou.
já existem pessoas que têm tantas coisas para poder lutar, mas elas não conseguem ficar só nas suas guerras. Elas precisam elas precisam entrar em guerras que elas não foram convidadas para poder entrar. Eu quero falar para você e conversar com você sobre Jefté, um homem com o passado mal resolvido. Você precisa resolver hoje, nessa noite, o seu passado. A Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta, e por isso seus irmãos expulsaram da casa, de sua casa. Por esse motivo, porque ele era filho de uma prostituta, filho de outra mulher, de outro relacionamento do seu pai. Mas o tempo passa e devido ao ataque dos filhos de Amon contra os filhos de Israel, eles vão atrás de Gideão, convidando-o para que o defendesse como líder. Olha, Jefté, nós reconhecemos que nós erramos com você, estamos sendo atacados pelos amonitas, e agora nós queremos que você volte para ser o nosso líder. Com essa condição, ele aceita e volta para defender o seu povo. Qual que é o problema disso? O problema é que pessoas que têm um passado mal resolvido e relacionamentos frustrados, quando chega a uma posição de liderança, eles vão colocar para fora aquilo que tem dentro deles. Teve um dia que Marina e eu estávamos no hospital com um parente dela. Então ligaram para nós fomos para lá. E a gente viu uma pessoa que já fez parte da nossa adolescência. E aí essa pessoa, ela estava naquele momento lá no hospital, como alguém que estava coordenando um setor. E naquele momento que ela estava coordenando o setor, ela não era a enfermeira-chefe, era como se fosse alguém que estava cuidando de um fluxograma. E quando ela me viu junto com a Marina lá dentro, ela disse assim para a gente: eu gostaria que um de vocês, por favor, saíssem, porque vocês não podem ficar aqui. O que eu fiz? Saí, porque era parente da Marina. Então o que eu fiz? Eu saí. E eu sabia que naquele momento ela não era a enfermeira-chefe do local, mas eu saí. O tempo passou e quando a pessoa que estava lá voltou a passar mal de novo, eu assim, fiquei naquele negócio, a Marina toda desesperada, eu entrei. E aí entrou a enfermeira-chefe. Ela está assim: por que você não entra para você ficar aqui com sua esposa? Eu falei assim: porque a pessoa disse que eu tenho que sair. Ela falou assim: mas eu sou a enfermeira aqui. Então você pode ficar. O que eu descobri? Que aquela pessoa com o passado mal resolvido só estava esperando uma oportunidade para chegar na posição de liderança, para colocar para fora aquilo que fizeram com ela. Por que você tem que tratar seu ego? Por que você tem que tratar seu passado? Porque quando você chegar na posição de liderança da empresa que você sonha, ao invés de você servir, você vai oprimir. Se você não tratar seu coração, ao invés de servir, você vai oprimir. Eu amo quando as pessoas falam assim: ai, eu preciso trabalhar muito, estudar muito, porque eu quero parar de trabalhar para os outros e abrir meu próprio negócio. Eu falo ou você fala para ele que depois que ele abrir o próprio negócio dele, é aí que ele vai trabalhar para os outros mesmo? Eu ou você vamos falar para eles? Você só precisa entender uma coisa: quando você abre o seu negócio, as pessoas mandam no seu negócio, o seu negócio manda em você. Fechou? Então você precisa resolver isso. Um filho que teve um pai dentro de casa, mas com uma conduta de um pai não cristão, que abusava da mãe, que batia na mãe, ou que a mãe sofria torturas psicológicas com o pai, ele facilmente vai passar isso para frente. Isso precisa ser resolvido. Se você já está grande, precisa ser resolvido dentro de você. Senão você vai colocar isso para fora quando você tiver em uma posição de liderança. Nós precisamos ter esse devido cuidado. A nossa filha, eu já disse aqui para vocês, filha, se você tem uma filha, menina, você tem que tomar bastante cuidado. Marina e eu estávamos em um determinado lugar com os nossos filhos, e a Mel falou assim: papai, eu quero ir no Piuí Shack Shack. Falei: Mel, já fui nesses negócios, não gosto muito desses negócios não, Mel, meio atrapalhado. Aí ela cantou a musiquinha. Como é que é a musiquinha, Marina? Piuí, 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 abacaxi. Shack, shack, shack. Aí eu encontrei no lugar que a gente estava, que era bem assim, a carinha dela mesmo, né? Um negócio bem tranquilinho. Entramos. Quando nós entramos, demorou meia hora para sair. Falei: meu Deus, e aquela música tranquila, né? Que é a música tranquila de criança, né? A música que fala do pai: senta no colo do pai, senta no colo do pai. Por quê? Porque o mundo está querendo doutrinar aonde a igreja deveria tomar posição.
Aí eu ouvindo aquele negócio todo, aí de repente chega um pai com a mãe, um filho e uma filha. E o pai, eu acho que ele tinha, sabe? Não sei, eu acho que ele tinha tomado uma a mais, ou duas a mais, ou três a mais, ou quatro a mais. Não sei quantos a mais que ele tinha tomado. Só tem que o cara estava assim, sabe? Bem doido. Aí o cara começou a filmar, ó, fofão, dança, fofão, dança, fofão. E o fofão estava com vestido rosa, o fofão. Não entendi que negócio. Sinceramente, falei, Marina, o fofão com vestido rosa? Uai. Tá esquisito esse trem. Aí depois tinha outro bonecão lá, né? E esses bonecos de hoje, né? Porque o fofão de rosa não dá conta da pirueta para trás nunca, né? Não pode. E não dava conta também não. Ele ameaçava e não ia de jeito nenhum. Tá estranhando aquele trem, né? Aí de repente eu chamo o fofão chega perto dele, o fofão começa a dançar. Eu não posso nem mostrar para você como que o fofão começou a dançar para ele. E aí ele, vem fofão, vem dançar perto de mim. E oferecia bebida alcoólica pro fofão. E falava algumas palavras pro fofão. E a menina olhando assim, o herói dela. A menina olhando o herói. Nossa, meu pai é tão engraçado. Olha meu pai. Aí quando ela fizer 15, 16 anos, ela vai achar um cara que bebe com força também. Com força. Que vai falar pro fofão rebolar na cara dele. Que vai dar bebida pro fofão e vai falar assim, vou casar com esse cara, ele é igual ao meu pai. Diga para alguém que está do seu lado, vai melhorar. Mas com essa condição, Jefté volta para liderar o seu povo. E na luta contra os filhos de Amon, ele faz um voto precipitado. Juízes capítulo 11, versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, presta atenção nisso. Quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. O que ele falou? Que aquele que saísse da casa dele, em primeiro lugar, ele ofereceria ao Senhor em holocausto. Jefté entristece o coração, e a Bíblia revela o porquê. Juízes capítulo 11, versículo 35. Quando viu quem saiu à sua porta, rasgou as vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso quebrar. Meu pai, ela respondeu, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo como prometeu agora, que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele. E deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passado 2 meses, ela voltou ao seu pai. E ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Essa é uma das maiores discussões teológicas da Bíblia, se é que eu posso assim dizer. Porque holocausto na Bíblia, sacrifício na Bíblia, só tem um significado: derramamento de sangue. É o sacrifício. E o holocausto é algo que você faz no altar e oferece a Deus. Ele disse: aquele que sair primeiro da minha casa, eu oferecerei em sacrifício ao Senhor. Então alguns teólogos acreditam que Jefté sacrificou realmente a sua filha. Já existem aqueles que não acreditam que Jefté sacrificou a sua filha, porque Deus não aceitaria o sacrifício de um humano. Pelo contrário, Deus é contra essa linha de pensamento. E eu acredito que Deus não receberia um sacrifício assim. Porém, outros dizem que ele sacrificou, o que difere de Deus aceitar. Outros já vão na linha de que o voto que ele fez é que ela não se casasse e ficasse virgem. Eu não quero fazer você aqui agora acreditar em nenhuma dessas duas hipóteses, até porque discussões que não nos levarão a nada não vale a pena discutir. Amém ou não amém? Você é armeniano ou você é calvinista? Alguém já ouviu essa expressão aqui? Já ou não? Calvinista é aquele que acredita na predestinação. E alguns extremistas.
Arminiano é aquele que acredita no livre-arbítrio. E existe até os excessos. O que o calvinista extremista diz? Que tudo que eu tenho, cada detalhe da minha vida, até os erros eu tenho porque Deus determinou que eu errasse. Existem alguns que gostam dessa teologia. Por quê? Porque até os meus erros eu posso culpar a Deus. Já existem aqueles que acreditam no livre-arbítrio na sua extremidade. Parabéns para você e glória a Deus porque você conseguiu passar naquele vestibular. Não, glória a Deus não, mérito seu. Se você não tivesse estudado, Deus não tem nada a ver com isso não. Você percebe que existe uma extremidade entre os dois assuntos? Quem consegue perceber? Mas o que você é? Eu acredito, meu irmão, que Deus me predestinou e acredito que Ele me deu o livre-arbítrio. Existem situações na sua vida que você tem que ter posição, e essa é uma boa posição. Eu acredito que Deus me escolheu no ventre da minha mãe e me dá liberdade para segui-lo ou não. Porque eu queria saber onde está a predestinação quando Eva comeu a maçã. Porque se não fosse para comer a maçã, Deus chegaria e falaria: Eva, você não pode comer não, senão você vai estragar o plano. Entende? Então, se você quiser, pode dizer para alguém: você foi escolhido. Por isso, sinta a liberdade de seguir a Deus ou não. Mas é uma das maiores discussões teológicas: matou, não matou, sacrificou, não sacrificou. O problema é que eu não sei o que é pior: se é sacrificar a sua filha ou se é não ter descendentes. Quando sua vida não está resolvida, você entra em guerras que não são suas. Repita para fim didático para alguém que está do seu lado: quando sua vida não está resolvida, você entra em guerras que não são suas. Mais uma vez, diga por favor: não dê opinião para quem não te pediu. Nós temos um problema sério entre nós, né? Eu posso te dar a minha opinião? Não, pera ali, a pergunta é: eu te pedi? Isso está em todos os detalhes. A gente deixaria de entrar em mais encrenca na vida se nós fôssemos mais bem resolvidos, mas eu não aguento. Eu preciso tocar na sua vida, eu preciso tocar nos seus relacionamentos, eu preciso tocar nas suas ações. Não entre no lugar que você não foi chamado. Elegância. E não convide se você não foi. Não convide se você foi convidado. Maria Eduarda agradece. Fui convidado para jantar lá na casa da Jaqueline. É uma palavra profética. Eu e a Marina. Aí eu levo o Michael Douglas e a Marina, a outra Marina. Não, quem convidou foi eu e a pastora. Diga para alguém: seja elegante e não convide se você é convidado. Agora o problema é que entra um grupo na história. Pergunta: quem são eles? Os efraimitas. Quem são os efraimitas? Efraim era o filho mais novo de José com a egípcia Asenate. Presta atenção nesse ponto da história. Efraim foi abençoado no lugar do seu irmão Manassés. Os dois filhos de José. Antes da morte de Jacó, Jacó abençoou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda. Mas isso deveria ser feito de forma ao contrário, porque o filho mais velho deveria ser abençoado com a mão direita. José não gostou disso porque sabia da tradição e disse para o pai que estava errado, mas o seu pai disse: assim será. O filho mais novo será maior do que o filho mais velho. Por isso, os efraimitas, eles têm um problema sério com superioridade devido à bênção invertida do seu avô Jacó. Quando Salomão reina e depois morre, seria seu filho Roboão que reinaria em seu lugar. Mas Jeroboão se levanta e divide o reino. Jeroboão era da tribo de Efraim, dos soberbos, dos que acham que Deus os chamou e que não tem ninguém melhor do que eles. Escute isso: Deus chamou você para ser uma bênção, não para ser o dono da bênção. Fala de novo: Deus chamou você para ser uma bênção, não para ser o dono da bênção. Deus chama Abraão e diz assim: ei Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus tem algo grande sobre a sua vida, é para poder derramar sobre a vida dos outros. Não pode parar em você. Amém? Mas o povo de Israel se dividiu pelo egocentrismo da tribo de Efraim.
Agora eu vou te dar uma aula importante que você precisa estar bem ciente dela aqui hoje. Escute isso. Diga comigo para fim didático. A distribuição das tribos é uma vontade de Deus. A divisão do reino é uma vontade do diabo. A divisão das 12 tribos era um projeto do coração de Deus. Existe uma igreja que foi aberta na capital, que a frase deles era, um lugar para todas as tribos. Estava com seus dias contados. Por quê? Porque se tivesse um lugar só para todas as tribos, Deus não tinha feito 12 tribos. É por isso que tem a Mensageiros, Assembleia Quadrangular. Porque são as tribos. Agora a divisão do reino, a divisão de uma igreja já não é projeto do coração de Deus. Bastante cuidado com pessoas que gostam de dividir família, empresa, negócios e até igrejas. Com o mesmo ar de superioridade, os efraimitas vão até Jefté tirar satisfação com ele num tempo não oportuno. Aquele cara estava machucado. Ou ele tinha sacrificado a sua filha, ou ele não poderia ter deixado a sua filha se casar. Escute Juízes capítulo 12, versículo 1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa junto com você. Foram as palavras dos efraimitas. E você sabe quem são os efraimitas? Pertencentes de uma tribo de Israel, assim como Jefté era pertencente de uma tribo. Irmãos brigando contra irmãos. O problema aqui agora é que Efraim toca num assunto delicado. Disseram que queimariam a casa de Jefté. Gente, mas vai queimar uma casa que já está destruída. Ou o cara sacrificou a filha dele, ou a filha dele não pode se casar e ele não vai ter descendentes. Para que os efraimitas foram tocar num assunto tão delicado como esse? Cuidado quando você toca num assunto de alguém que não foi resolvido ainda e traz o passado à tona. Não compre uma guerra para você, não entre numa guerra trazendo um passado à tona na vida de alguém. Mulher, você perdoou, está perdoado, ficou no passado, não traz o passado mais à tona. Homem, você perdoou, não traz mais o passado à tona. Filho, você perdoou, não traz mais o passado à tona. Funcionário, você perdoou seu patrão, não queira mais julgar na cara. Pergunta por quê? Porque se Deus fosse jogar o meu e o seu pecado na cara todas as vezes que a gente errasse de novo, nós estávamos enrolados. Mas ele diz, eu sou o Senhor e dos seus pecados eu não mais me lembro. Ele tem amnésia? Não. Ele resolve não tocar mais no assunto. E eu já cansei de dizer aqui na igreja, todas as vezes que lá na sua casa você traz um passado à tona, você faz assim, ó, com o caminhão de lixo. Você coloca seu lixo lá para fora. Pensa, aquele lixo que estava 3 dias na sua casa, você coloca ele para fora. Quando você traz uma história à tona, você está indo atrás do caminhão de lixo, dizendo assim para ele, ó, traz o lixo de volta aqui, que eu preciso dele na minha casa. Estou sentindo falta do lixo. Alguém aqui faz isso ou não? Então não traga mais o passado à tona. Não entre em guerras. Não crave guerras, batalhas que você não precisa cravar. O maior problema é que Jefté estava disposto a lutar. Ele disse, é por isso que vocês vieram para cá hoje, para lutar contra mim? Então nós vamos ter guerra. O versículo continua. E capítulo 12, versículo 5 vai dizer, os gileaditas tomaram as passagens do Jordão e conduziram Efraim. Escute isso. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondesse que não, eles diziam, então diga Shibolete. E eles diziam Sibolete. Sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. Nessa batalha, 42 mil homens de Efraim morreram. Agora, por que eles não conseguiam falar Shibolete e diziam Sibolete? Porque eles eram filhos de José, um hebreu, com uma egípcia. Então,
não tem a ver com a palavra shibolete, porque shibolete significa espiga de trigo, mas é a forma da pronúncia, era para saber se de fato eram hebreus mesmo, ou se eram os efraimitas. O que significa isso assim para a gente aqui no Brasil? Você já percebeu que um carioca não consegue tirar um X? Ele não diz pastor, ele diz pastor. É a mesma coisa de um carioca chegar aqui e você falar assim para ele: fala pastor, ele, pastor. Você é o que? Mineiro ou carioca? Mineiro, uai. Então fala pastor, ele, pastor. Ixi. Entregou. Então você não é mineiro, você é carioca. O problema de gente soberbo que fala demais é que ele morre pela própria boca que pronuncia aquilo que não deveria ter pronunciado. Soberbos, presunçosos, chegaram para Jefité e disseram: vamos colocar fogo na sua casa. Que casa, cara? Você trouxe meu passado à tona, não deveria ter colocado. Você nem deveria ter entrado na história. O problema de muitas pessoas é que tem um ditado brasileiro, inclusive mineiro, que diz: quem fala demais. Vamos lá? Quem fala demais, dá bom dia, cavalo. 42 homens morrem por causa da soberba dos efraimitas. Agora, por que você está pecando? Você está pecando porque você não consegue deixar, nós não estamos conseguindo deixar sair dos nossos lábios apenas palavras que edificam. Provérbios capítulo, eu vou dar uma sequência de versículos para você aqui, sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 13, 3: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Lucas 6, 45: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Diga para alguém que está do seu lado: você está feio hoje? E diz assim: brincadeira. Aí você fala para ele assim: mas a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Efésios capítulo 4, versículo 29: nenhuma palavra torpe, escuta isso aqui, gente, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Mas apenas o que for útil para edificar. Diga para alguém que está do seu lado: se for para edificar, fale. Se não for para edificar, cale-se. Vamos continuar. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. O que é palavra inútil para mim e para você? Provérbios 10, 19: quem fala demais acaba pecando, o sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. Provérbios 15, 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Chegou lá em casa todo estressado, a mulher também está estressada, meu irmão, vai dar um problemão. Alguém tem que apaziguar o negócio. Jefité não guardou o seu coração, ele tinha um contexto de vida difícil, mas isso não justifica seus atos. Ele quer provar a todo custo que é capaz e não dá o braço a torcer. O problema é que quando foi para matar os amonitas, Jefité foi cheio do Espírito de Deus, conforme Juízes 11, 29, mas para poder guerrear contra os seus próprios irmãos, ele não foi cheio do Espírito Santo. Ele não foi cheio do Espírito de Deus. Só que eu amo, no mesmo livro de Juiz, um diplomata, um homem chamado Gideão, que também foi juiz de Israel. Gideão se considerava o menor de sua casa e dizia que a sua família era mais pobre de Manassés, lembrando que Manassés era irmão de Efraim. Gideão vivia em um contexto difícil, quando precisava se esconder em um lagar para poder malhar trigo. Diz a Bíblia que eles se escondiam em um lagar. Às vezes um lagar é um lugar de você amassar uva com os pés, com a finalidade de ter o suco. E às vezes um lagar tinha apenas 85 centímetros de altura.
E diz que Gideão e Israel, naquele momento, estava se escondendo, fazendo buracos na terra para poder se esconder, porque quando eles plantavam, o inimigo vinha e destruía o que eles estavam semeando. Eu quero profetizar que esse é o tempo que o inimigo vai ter que fugir, porque não vai conseguir mais destruir aquilo que você está semeando. Meu irmão, mais do que entrar na sua colheita, o diabo quer entrar na sua semente. Porque quando você estiver colhendo, se o inimigo conseguir entrar, você ainda consegue colher alguma coisa. Mas a colheita é muito grande em vista da semente. Quando você está semeando, a tentativa do diabo é fazer com que você se frustre na sua semeadura, para que você não consiga colher. Eu quero profetizar que o diabo já não vai mais entrar nessa semente lá no seu casamento. Todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa no seu casamento, plantando uma semente, o diabo arruma alguma coisa para poder frustrar a sua colheita. Isso vai passar em nome de Jesus. Nos seus negócios essa semente vai florescer. No seu casamento essa semente vai florescer. Na sua vida emocional a semente vai florescer. Nos seus negócios, no namoro. Quem pode dizer amém? Deixa eu ouvir um amém aí bem alto. É sobre isso. Então, Deus chama Gideão, ele diz: ah, Senhor, mas eu sou mais pobre, o menor da minha casa. Deus não quer saber, meu irmão, da onde você veio, se você tem dinheiro ou se não tem. Ele quer saber se você está disposto, porque na mão dele você consegue. Nas mãos do Senhor você pode. Você não viu a Nayara falando? Eu morava lá no Sol Nascente e ia a pé para uma igreja lá no bairro Gomes, mas eu tinha fé que aquela atmosfera daquele lugar transformaria minha vida. Hoje tem automóvel, hoje tem casa própria, hoje ela está formada, gente, vai ter filhos, faz viagens, meu Deus, é dona do seu próprio negócio, patrão de si mesmo, e terão muitos ao seu comando. Só os invejosos ficam calados essa hora. Só os invejosos que ficam calados essa hora. Só os invejosos que ficam calados essa hora. Mas aí Deus diz para Gideão: Gideão, convoca o povo, porque eu vou dar vitória para vocês contra os amonitas. Gideão convocou o seu exército, mas 22 homens não passaram no teste do medo. Gideão disse a palavra que Deus mandou dar: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo vai embora. Porque não pode ir para a batalha homem medroso. Meu irmão, sentir medo é uma coisa, pegar o medo para você é outra. Deus não pode trabalhar com medrosos, porque a fé não faz parceria com o medo. Medo é a fé no Deus errado. Deus não pode fazer parceria com medo. A fé é crer que aquilo que Deus te mostrou vai acontecer, e você dá um passo de obediência para aquilo acontecer. Então, você sabe, de um exército de 32 mil homens, sabe quantos foram embora com medo? 22 mil. E Deus dá mais um teste aos homens de Gideão, um teste de vigilância. E naquele teste de vigilância, 9.700 homens tiveram que ir embora, porque ele falou assim: Gideão, coloca esse povo para tomar água no riacho, e os homens que se agacharem para lamber, você manda embora. Os que tomarem água com a mão, você deixa eles. Vamos explicar para eles como funciona isso na prática, Michael Douglas? Vem cá, dá um pulo aqui. Dá um pulo. Isso. 9.700 homens não puderam participar da guerra, porque eles lamberam. Aqui é o riacho, Michael Douglas. Ali é o riacho. Como é que eles fizeram, Michael Douglas? Aí, ó. Agora os que tomaram água assim, como é que foi, Michael Douglas? Ó. Agora vamos fazer para o povo de cá, Michael Douglas, porque o de cá não viu. Vamos lá, Michael Douglas. Como é que uns estavam tomando água? Os 9.700, Michael Douglas. Assim, ó. E os outros, como é que estavam tomando água? Assim, ó. Por que Deus preferiu chamar 300 assim? Por que Deus preferiu chamar 300 assim do que 9.700 assim? Porque 300 assim são aqueles que estão vigilantes ao que está acontecendo à volta. Vigiar e orar. E tem gente que ora, mas não vigia, não adianta nada, é parceria. Você precisa de vigiar e orar. Vigilância o tempo todo, meu irmão. Eles olhavam assim, tomavam água assim, ó. Assim, ó. Como é que nós vamos levar 9.700 homens que, quando estão com sede, eles se debruçam para poder tomar água? Como faz um cão?
Não tem como, vão morrer, Simone. Impossível. E Deus diz para Gideão: Gideão, com os 300 homens que lamberam, que trouxeram a água até a boca, eu livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. 32 mil homens foram embora. E 22 mil homens, depois 9.700. Você está preocupado com a quantidade de gente que está ficando na sua vida? Às vezes menos é mais. Você está preocupado com quem está indo embora de verdade? Entenda que tem gente que Deus permitiu que passasse com você na sua vida durante aquele período, aquele ciclo. Para o próximo, eles já não podem estar mais. Teve gente que começou comigo no ministério. Eu amo eles até hoje, meu irmão. Mas eles não conseguiriam viver o que nós estamos vivendo hoje. Não suportariam. Teve gente que falou assim: ai, eu tinha saudade mesmo, é daquela igrejinha. Eu falei assim: mesmo? O que você tinha saudade? Ah, não, é porque dava para ver todos os irmãos. É porque eu tinha a sensação que a gente tinha mais comunhão. Eu tinha a sensação que era mais gostoso. Eu falei: ó, verdade, gostei de você. Perguntei: qual que é o seu nome? Ele falou: Satanás. Ó. Porque quem não cresce e não multiplica está indo contra aquilo que Deus ordenou. Então diga para alguém que está do seu lado: cresça, multiplica, floresça, e não segure quem Deus está querendo tirar da sua vida. Deixa embora, irmão. Pro novo chegar, você tem que abrir mão do velho. E para a coisa boa chegar, você tem que deixar o ruim embora. Deixa aí. Amém ou não amém? Vamos orar todo mundo do céu, amém? Mas não pode deixar de cumprir seu propósito por causa de alguém que está com você no seu barco, pesando seu barco. E eu não estou falando da sua esposa. E nem do seu marido. Amém? Nós vamos até o final, irmão. Ô glória. Aleluia. Eu amo a minha esposa. Eu sou da minha amada. E a minha amada é minha. Nós nos amamos tanto que nosso amor se multiplicou por 2. E agora vai multiplicar mais. Ore para que venha 3. O problema é que quando Gideão está prestes a ir lutar, ele já vence uma parte da guerra. E quando a história continua, aparece alguém na vida deles. Quem que aparece? Eu falei para você de 3 tribos até agora. Ou pelo menos 3 personagens. Eu falei para você de Jefté, diga comigo, Jefté, que era o juiz de Israel. E agora eu estou falando para você de Gideão, diga comigo, Gideão. E quem entrou na história de Jefté? Os efraimitas, da tribo de Efraim. E o problema é que agora, na vida de Gideão, aparece também, de novo, os efraimitas. Então diga comigo, Gideão, Jefté e os efraimitas. Gideão, Jefté. Se tiver difícil de dizer efraimitas, diga Efraim. Amém? Então vamos lá. Gideão, Jefté e Efraim. Vamos de novo? Para fim didático, para não sair da cabeça. Gideão era o quê? Juiz. Jefté era o quê? Juiz. E Efraim era o quê? O boca aberta. Só entra para tentar atrapalhar a vida dos outros. E eles chegam lá tirando satisfação. Por que você não nos convidou para poder lutar contra os midianitas, Gideão? Só que a resposta de Gideão foi diferente da resposta de Jefté, porque Jefté estava com o seu passado mal resolvido. E o versículo 3 diz assim: Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Eles chegam para poder tirar satisfação de uma coisa que não deveria chegar para poder dizer a Jefté. E Jefté estava com o passado mal resolvido, guerra armada, 42 mil homens de Efraim morrem. Mas chegam para poder tirar satisfação com Gideão, e Gideão diz assim: não precisa se preocupar com isso, vocês já fizeram demais. Então a ira deles se abrandam. A pergunta que eu quero fazer para você é: todas as vezes que alguém te chama para a guerra, meu irmão, você está pronto para lutar, ou você tem a capacidade de ser um pacificador? Ah,
Eu sou daquele, sabe? Eu dou uma boiada para não entrar na briga, mas também eu dou uma boiada para não sair dela. Tem gente que está vendo um casal discutindo no fundo e está assim, entra ou não entra? Entra ou não entra? Entra ou não entra? Tem uma situação lá no seu serviço, meu irmão, que não tem nada a ver com você. Você está entrando no negócio, para que você vai entrar nisso? Diga para alguém que está do seu lado, você não tem cara de encrenqueiro. Você tem cara de pacificador. Você tem cara de abençoado. Você tem cara de feliz. Olha essa frase do T.D. Jakes: você não pode controlar o que a vida lança sobre você, mas você tem uma escolha de como responderá. Controlar o que vai chegar, você não pode. Mas o que você vai fazer, meu irmão, você pode. E eles foram tirar satisfação. O problema é que, ao continuar da história, você vai perceber que Gideão precisou de ajuda de pelo menos 3 povos que não quiseram ajudar Gideão. Mas então por que Gideão não aceitou a ajuda de Efraim? Porque quem está debaixo de uma palavra de Deus, Gideão, eu estarei com você, e com 300 homens você vai vencer os midianitas. Quem tem uma palavra de Deus certa não precisa da ajuda de ninguém para poder complementar seu plano. Fala de novo. Quem tem uma visão e um plano definido por Deus não precisa de mais ninguém para poder ajudar a complementar seu plano. Se Deus falou para você que é assim. Pastor, mas tem 10 anos que Deus me falou. Quando é que eu saio? Quando Ele falar para você sair. Ele te deu uma palavra? Então quando Ele der a palavra para você sair, você sai. Ou você muda os planos. O seu Wi-Fi precisa estar constantemente ligado. É importante você fazer isso. Agora, meu irmão, existe uma frase do Carlos Damasceno que eu amo: aquilo que eu quero que morra, eu paro de falar. Quer que eu fale de novo? Aquilo que eu quero que morra, eu paro de falar. Porque 3 pessoas disseram, está todo mundo falando. Diga para alguém do seu lado, para fim didático, menos. Todo mundo é muita gente. Você tem que tomar cuidado, às vezes você precisa de analisar se aquilo que está chegando para você, de fato é do tamanho que estão te entregando. Quer que eu fale de novo? Você precisa analisar se aquilo que está chegando para você, de fato é do tamanho que está chegando. Você ficou sabendo o que as pessoas estão falando sobre você na cidade? Todo mundo está falando isso. Aí aquele negócio fica desse tamanho na sua cabeça, você vai embora com isso para sua casa, você não dorme. Aí daqui a pouco, sabe o que você faz? Você faz um story. Ó, gente, estou aqui para falar uma coisa para vocês, sabe? Que tem gente falando isso. Diga para alguém que está do seu lado, para fim didático, que hoje eu estou bem didático. Diga, menos exposição e mais oração. Para com essa bobeira. Para de ficar criando guerra para a sua vida, batalha para a sua vida que você não precisa de entrar. Deus está convocando você para um tempo de paz. Não, essa é uma boa palavra. Deus está convocando você para um tempo de paz. Escute isso. Ao Salomão, antes de Davi morrer, Davi diz para ele: meu filho, mate esse e esse. E Salomão fez como Davi disse. Salomão teve 3 dias de guerra para uma vida inteira de paz. Deus descansou do seu trabalho no 7º dia. E a palavra de Isaías diz que o seu governo será paz sem fim. Isaías capítulo 9, versículo 7 vai dizer: ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E que reino que é esse? Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Diga para alguém que está do seu lado, ficando de pé, concentrado naquilo que vai acontecer aqui agora: paz não é estado de espírito.
Diga mais uma vez, paz não é estado de espírito. Diga mais forte, paz não é ausência de conflitos. Paz é autoridade sobre o caos. Diga, eu sou bem-aventurado, porque eu sou um pacificador. Diga, eu sou bem-aventurado, porque eu sou um pacificador. Escute, você não precisa mais lutar a guerra que seus pais lutaram. Você não precisa mais lutar as guerras que os seus antepassados lutaram. Diz a Bíblia que uma geração vai e outra geração vem. Vamos de novo? Diz a Bíblia que uma geração vai e a outra geração. Esses dias meu irmão me ligou e falou: Henrique, lembra da rua que nós crescemos? Jogando bola. Na rua que eu morava, lá em Arcos. Tem alguém de Arcos aqui? Uma, mas alguém não. Duas atrás, três, mas alguém não. Lá em Arcos, eu morava num bairro que chamava Cipopau. Daí dá pra você ver como é que é o negócio. Na minha sala, meu irmão, eu era o mais terrível. Brincadeira. Depois que eu fui andar com os caras lá, que minha vida virou uma bagunça. Eu estudava de manhã e à tarde, escola pública. Me lembro que de manhã nós não poderíamos descer para o recreio, porque a gente não podia misturar com os meninos maiores. Eu acho que hoje não tem isso mais, né? Que era perigoso para nós. Então eu me lembro que eu passava antes a gente falava carteira, hoje eu não sei como é que fala mais, era carteira da gente, né? Na minha época era merenda, né? Meu sonho era ter uma merendeira. Teve uma vez que eu achei uma merendeira no lixo. Oh meu Deus, trem bom. Que foi aquilo, né? Aí o que adianta? Tinha merendeira, mas não tinha um lanche. E aí, querido, eu estudava onde? No Maricota. Olha o nome da escola. E aí, eu me lembro que eu passava de carteira em carteira pedindo: me dá um pedacinho disso aí, me dá um pedacinho disso aqui, me dá um pedacinho daquilo ali, me dá um pedacinho disso aí. Aí um dia minha professora me chamou e falou assim: Marcos, vem aqui. Me chamou pelo meu primeiro nome. Aí ela falou assim: você quer? Eu falei: não, quero não, estou só conversando com os meninos. Fiquei numa vergonha, minha cara foi lá no chão, nunca mais na hora do recreio eu levantei. Fiquei com vergonha. Aí eu me lembro que quando eu passei, não sei se foi para a quinta série, alguma coisa assim, quarta série, que a gente já podia descer para o recreio, eu comecei a me envolver com alguns meninos. E aí um dia os meninos falaram assim para mim: você sabe que aquela caminhonete lá daquele vizinho lá, ó, fica mussarela nela? Porque o cara vende mussarela. Aí o portão dele fica aberto, porque ele é eletrônico, e aquela caminhonete lá tá cheia de mussarela. Ele falou assim para um menino, meu irmão, que comia macarrão branco, que naquela caminhonete, na carroceria dela, estava cheia de mussarela. Eu já imaginei que a mussarela derretida naquele macarrão. Aí ele falou assim: se você for comigo eu te dou a metade. Eu falei: não vou pôr nem pôr a mão? Ele falou: não, só você ir comigo. Eu fui com o cara. Lembro como se fosse hoje a rua e o prédio, que a gente entrou junto. A hora que a gente saiu, pegou mussarela, que é a correria danada, com um tablete de mussarela desse tamanho, e partiu a mussarela com a régua e me deu a metade. Levei aquilo para minha casa. Falei: pai, ganhei, ó, uma mussarela para o almoço hoje. Henrique? Ah, Marquinhos, aqui não. Mussarela, pai. Sabe o que aconteceu? Eu falei: esse trem tá errado, cara. Aí eles falaram assim: ô Heré. Apelidava de tudo: Heré, Pikachu, pastor. Pegou, hein? Ô glória. Pastor, hein? Pegou. Só que eu tinha vergonha. Porque crente naquele tempo, ela era muito mal visto, humilhado. Ser crente era ser pobre, ser bobo, ser feio. Porque a gente era feio, a gente não podia arrumar, ué. As mulheres não podiam depilar o subaco, irmão. Se você é desse tempo, você sabe do que eu estou falando, ué. É sério, era uma religiosidade terrível. Eu tinha que jogar bola de calça comprida, jeans. Porque se Jesus voltasse, eu ia para o inferno se eu tivesse de bermuda. Terrível esse negócio. E aí eles falaram assim: olha, vamos vender picolé? Eu falei: vamos, estou precisando de um dinheiro mesmo. Isso aí, uns 10 anos de idade. Aí eu fui vender picolé. Vendi picolé com eles. E aí, o que eu fazia no final do dia? Chupava os picolé, tudo que sobrava lá, e deixava meu dinheiro.
Eu falei, mas não está dando certo, porque eu vendo, vai sobrar R$20 para mim, eu estou chupando, porque o picolé é muito gostoso, nunca tive acesso na minha vida. Aí ele falou assim, ó, tem um segredo. Quando ele entrega o carrinho pra gente, ele vai lá pra dentro e não volta mais. Eu falei, e aí, o que a gente faz? Ele falou assim, ó, a gente vai lá e pega o picolé. Eu falei, gente, isso é errado. Aí eu vi eles fazendo uma vez, moço. Eu já falei com a Marina que eu tenho que ir lá na casa desse Sozé. Olá, Elcio, um crime desse aí na minha infância dá problema pra mim hoje ou não? Dá? Dá não? Vou ter que ir lá resolver esse trem. Vou lá falar com o senhor Mauro, nosso pai. Ô, senhor Mauro, eu não falei isso é pra você, Marina? Que eu tenho que ir lá, você lembra disso? Eu falei, Marina, aconteceu isso no Mauro. Lembra não? Eu queria ir lá consertar com esse cara, mas eu tenho medo deles me... Mas aquilo pesava a minha consciência. Eu falei, meu Deus, esse trem tá errado, cara. Isso não tá certo. Eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu falei, vou parar de fazer. Sabe o que aconteceu? Um desses amigos meus foi pra cadeia. Aí sabe o que ele queria fazer? Não vou falar o nome dele aqui não, porque lá em Arcos todo mundo conhece o cara e respeita a família dele. Ele foi pra cadeia e um dia ele falou assim, eu vou impressionar a cadeia. Sabe o que ele fez? Botou fogo na cadeia. Sabe o que aconteceu? Morreu lá dentro, asfixiado. Morreu. Sabe o que aconteceu com outro amigo? Ele começou a levar cola para a escola. Começou a cheirar. E eu falei, isso aí não dá certo não. Fica ativo. Me distanciei. Sabe o que aconteceu com esse cara? Infelizmente, não vou falar o nome dele, porque vou te contar a história, mas não vou falar o nome dele, porque tinha muitos envolvidos. Ele era de menor e por isso não pagou cadeia, mas ele estava entre um dos que ajudaram a matar um policial lá em Arcos, muitos anos atrás. Meu irmão, você está vendo de onde Deus me livrou? Você está vendo de onde Deus me tirou? Porque começa assim, com a mussarela, começa com o picolé. Só que meu pai pagou um preço por mim de jejum e oração. A minha mãe lutou uma guerra que era minha. O meu pai lutou uma guerra que era minha. Meu irmão, hoje, sabe o que a gente tem que fazer com os nossos filhos quando a gente sai? Que seja no supermercado, alguma coisa assim. A gente tem que ficar dizendo não para eles com o coração doente. Sabe por quê? Porque quem não tinha nada hoje pode oferecer tudo. Ei, quem não tinha nada hoje pode oferecer tudo. Eu não ouvi um amém. Eu estou no meio da minha família onde eu posso falar as coisas que Deus me abençoou ou não? Nós somos uma família ou não? Nós somos uma família como os irmãos de José, que quando contam os sonhos eles vão matar? Não, nós somos uma família onde todo mundo celebra, amém ou não? Amém. Deus lutou as minhas guerras. Os meus pais lutaram as minhas guerras. Hoje eu posso andar de carro, mas meu pai plantou essa igreja aqui vindo para cá de bicicleta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é a noite de quebrar o ciclo e parar de entrar em guerras que já lutaram por você. Faleceu na noite passada irmã Maria Imaculada, a Maria do Hilarino. Quem que é ela? A Maria Imaculada, que era esposa do Hilarino, ouviu pela primeira vez há 30 anos atrás meu pai fazer um programa de rádio. Eles foram até o programa de rádio, conversaram com meu pai e disseram, nós queremos aceitar esse Jesus. Aí meu pai disse assim, o que a gente pode fazer? Eles disseram assim, vamos para o meu GMC lá em casa. Porque a Mensageiros começou numa casa. Sabe o que eles faziam, pastor Bruno? Recebiam o meu pai, a minha mãe, o meu irmão Marcinho, o Marciel, a Marília e eu. Sabe o que eles faziam para a gente comer? Pé de galinha. Deixava muito tempo lá no fogãozinho a lenha. Cadê a irmã Aparecida? Está aí ou não? Aparecida está aí? Está aí? É ou não é Aparecida? Fazia pé de galinha. E falava assim, meu Deus do céu, esse pé de galinha não vai dar para todo mundo não, mas Deus multiplicava os pés de galinha. O que eu não gosto de comer hoje? Pé de galinha. Mas eu como o caldo da galinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aparecida chegou aqui, ficou 2 semanas sem vir na igreja e disse assim, pastor Henrique, eu fiquei 2 semanas sem ir na igreja porque eu não estava bem de saúde. Após as 2 semanas que eu cheguei na igreja, que eu vi aquela estrutura, eu comecei a chorar e falei, Senhor, obrigado,
porque 30 anos se passaram e o Senhor permitiu que meus olhos vissem o que eu estou vendo hoje. A Maria do Hilarino que Deus recolheu ontem, a Aparecida, o Donizete, a Nininha, eles lutaram uma guerra que era nossa. Meu irmão, se fosse para eu e você estarmos 30 anos atrás, nós não suportaríamos. Mas eles lutaram uma guerra que era nossa. A luta da miséria, a guerra da escassez, a guerra da pobreza, a guerra de não ter nada, já foi vencida por eles. Agora tem um reinado de paz, um reinado sem fim, de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidade. Onde estão aqueles que celebram esse tempo de paz?